Convenções John Wesley recebeu os adolescentes da primeira região para mais um congresso regional. Uma das participações especiais foi a cantora Daniela Araújo, que está aqui conosco hoje e vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e também sobre a obra de Deus. Boa noite, Daniela. Boa noite. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. E a primeira pergunta que nós fazemos a você nessa noite é a respeito, assim, um pouco do que você ministrou lá, quando você disse a respeito da maturidade que você demorou um pouco, mesmo sendo um lar cristão, né? Em outras declarações, você afirmou que você estava num outro caminho antes de gravar o seu primeiro CD, né? E você precisou de um tempo para viver essa maturidade. Como foi para você viver essa maturidade? Como você chegou até essa maturidade? Quais foram os desafios e o principal? Como você venceu cada desafio desse? Com a ajuda de Deus, muita oração, muita intercessão. E eu creio que toda pessoa, todo ser humano precisa ter um momento em que ele precisa decidir o que ele vai fazer da vida, se ele vai realmente servir a Deus ou não, se ele no que ele acredita, quais são o que é aquilo que define o caráter dele, né? Então, esse momento precisa chegar, principalmente na vida de todo jovem cristão. Agora, cada pessoa tem um processo, né? Para mim foi um pouco mais doloroso, talvez porque, como eu nasci não só num lar cristão, mas num lar de missionários, onde eu via a vida dos meus pais sendo sacrificada mesmo pela obra de Deus, então eu tive mais resistência, porque é difícil. Por mais que você veja como nobre, você vê aquilo e querer para você, sabendo tudo que você vai sofrer, sabe? Conscientemente. Mas, quando é a vontade de Deus, aí você se lembra daquele versículo, né? Que o jugo é suave e o fardo é leve. Porque aquilo que Deus tem para nós não é pesado. Deus ele não tem um fardo pesado para o jovem, não tem um fardo pesado para ninguém. Então, a vontade de Deus é a melhor coisa que existe para a vida de qualquer pessoa. Não importa se vai demorar, se vai assim, não é nem demorar, porque eu creio que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Então, eu sei que, ao meu ver, como ser humano, demorou. Mas eu entendo que para Deus foi no tempo certo tudo que aconteceu na minha vida. E eu acredito assim também na vida de todo mundo. Agora, respondendo a sua pergunta, o que precisa acontecer é a pessoa querer decidir o que ela quer da vida, se ela quer servir a Deus, se ela quer ser guiada por Deus e deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. Certo. A respeito do tema do congresso, profundidade, buscando o sobrenatural, né? E assim, o que para você significa ter profundidade e buscar o sobrenatural em Deus? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque significa muitas coisas, né? Profundidade pode ser um momento em que você está tendo com Deus ali, adorando, glorificando. Aí você entra numa atmosfera profunda da presença de Deus, na adoração. Mas não é só isso, né? Profundidade também é você entender, ter discernimento das coisas de Deus de maneira mais prática. Então, uma pessoa ela pode viver sempre na profundidade. Se ela quiser perceber as coisas, se ela tiver percepção mesmo do Espírito Santo falando com ela. Então, às vezes a gente acha que ter profundidade é só a gente viver aquele sobrenatural da emoção, sendo que não. Esses dias mesmo eu fui para o parque, vou falar de uma experiência mais recente. Eu fui para o parque e eu queria muito conversar com alguém. Sabe aquele dia que você fala, eu vou para o parque, vou andar de patins, se tiver alguém para conversar, vai ser legal e tal, né? Às vezes eu vou lá e fico conversando com a galera. E nesse dia, ninguém conversou comigo, ninguém. Sabe quando você fica andando assim, vendo se alguém vai falar e tal? E ninguém conversou comigo. E aí, aquele estalo veio na minha cabeça. Peraí, Deus está querendo falar comigo. Hoje não é para ninguém falar comigo. Eu tenho que sentar e ouvir Deus falar comigo. E eu entendi que eu estava tendo um momento de profundidade ali, porque eu saquei que Deus estava querendo realmente me mostrar algo que eu não estava vendo. E aí eu comecei a conversar com ele e começou a vir a mim muita inspiração e eu saí do parque muito mais feliz do que se eu tivesse conversado com alguém, né? Porque eu conversei com Deus. Então, assim, profundidade é uma vertente muito, muito ampla. Teve uma vez, vou falar só mais uma, depois vocês editam, tá? Porque eu falo pra caramba. Teve uma vez que, na verdade teve uma vez não, volto.
Nesse meu CD eu tive uma experiência muito engraçada, que eu fiz a música Entrega, e eu estava dirigindo quando eu fiz. E eu entendi que era Deus mesmo que estava me dando aquela música, porque na hora que eu comecei a questionar, o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu até parei o carro e comecei a gravar a música. E aí, depois que eu fiz, eu comentei com o Léo assim, ai, Léo, eu tava fazendo a pré-produção dessa música, me veio uma ideia de colocar um rap aqui, será que vai ser legal? Aí ele falou assim, não sei, você tem que ver e tal. E aí o Samuel começou a falar, o Samuel Silva, o tecladista dele, começou a falar, não, coloca o rap, vai ficar legal. E aí eu comecei, ai Deus, será que é legal? Será que eu não estou sendo muito doida, né? Não sei. Aí, nesse mesmo dia, uma menina me mandou um tweet me mencionando assim, falando, acabei de sonhar com a Daniela Araújo, e ela estava cantando uma música com um rap cristão, e eu não sabia quem era, mas era muito diferente. Aí eu fiquei assim, cara... aí ela falava assim, e todo mundo chorava. Aí eu, meu Deus, eu vou perguntar para ela, né? Será que as pessoas choravam porque era bom ou porque era ruim? Aí ela falava, não, porque era Deus falando de uma maneira diferente. E eu entendi que foi uma experiência muito profunda que eu tive, porque Deus usou um meio de comunicação para poder falar para mim que sim, que era para eu fazer a música. E hoje, se eu não canto essa música nas apresentações, eu tento fugir dessa música, gente. Eu prometo que eu tento fugir dessa música. Mas em toda apresentação que eu venho, se eu não canto, começam a gritar para cantar a música. E eu percebo que realmente foi Deus mesmo que agiu em todos os momentos, sabe? E para você ver, você tem que abrir seus olhos espirituais, senão você não enxerga nada de Deus. Ainda a respeito do tema, qual foi a maior experiência que você viveu com Deus até hoje? Olha, cada fase da vida, em cada fase da vida você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Não tem como falar qual foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu tive várias experiências, eu já fui curada através de sonho, eu tinha um problema de pele. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque eu não sei por quê, para não dar má impressão, sabe? A falar que, ficar contando vantagem, sei lá, não sei. Não gosto de falar, mas eu já fui curada disso, através de um sonho, Nossa, tantas coisas. Deus já me livrou de tantos acidentes, eu já quase morri afogada uma vez. Se eu começar a falar, é muita coisa. Tantos milagres, tantos livramentos, mas eu acho que posso ficar nesse sonho aí, que já é bem forte. No último CD Criador do Mundo, a gente percebe que ele veio com um estilo mais agressivo, como você estava falando. Diferente um pouco do primeiro, que veio bem mais leve, aquela coisa mais leve. É que assim, é o start, né, das coisas. Sempre tem um start, aí a pessoa vai vendo o caminho e vai caminhando. Muito bem. Então a pergunta é a seguinte, como foi viver essa transição e como foi você enxergar esse projeto pronto na sua mão, que foi o Criador do Mundo? Então, para mim, como eu falei, não foi uma transição, foi um caminho natural. Porque como eu sou uma cantora que escreve as próprias músicas, então não tem para onde eu fugir. Vai ser aquilo que eu escrevo, que eu estou vivendo no momento. Então as pessoas elas vão perceber de um CD para o outro uma leve mudança. Por quê? Porque minhas experiências mudam. Então a maturidade vai mudando, as histórias, enfim, como eu falei, as experiências. Então, na verdade, não é nem mudança. Claro, tem um estilo. Cada época da minha vida, eu estou ouvindo coisas diferentes. Então, eu sou muito influenciável em relação às coisas que eu ouço. No primeiro CD, eu estava ouvindo um certo estilo de música. Nesse segundo, eu já estava ouvindo outro. Agora, gente, vocês nem imaginam o que eu estou ouvindo, que está me influenciando já para o terceiro. Hoje eu vim no avião, mostrando para o Jorginho um monte de referência nova de música. Olha isso, Jorginho, olha esse som, eu quero fazer isso no meu novo CD e tal. E ele fica, meu Deus, nem lançou direito esse segundo CD, já está pensando no terceiro. Mas é isso, como eu sou uma cantora autoral, então é muito, a parte criativa da composição é muito forte. Então eu quero fazer o arranjo, eu quero produzir. Então tudo que eu ouço vai me influenciando. E como a gente vai vivendo, a gente vai experimentando coisas novas. E eu acho que vocês acham bom. Pelo menos eu acho. Ótimo. Né? Porque é legal, né? Não fica na mesmice, sempre tem uma coisa inovadora, uma coisa diferente. É o que me atrai. E eu mostro para o meu público, a galera que se identifica com as letras e tal, aquilo que me agrada. Porque eu percebo que o que me agrada vai agradar a eles. Então eu vou na minha. Enquanto eu estiver indo assim,
Eu só peço para que Deus me inspire, para que Ele não retire de mim o Espírito Santo dele, porque eu sei que a essência é Cristo, né? Então, por mais que a gente tenha talento, por mais que a gente saiba fazer as coisas, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Então, a única coisa que eu quero é que vocês orem muito pela Dani, para eu continuar compondo conforme aquilo que Deus quer que eu fale, não falando aquilo que as pessoas querem ouvir.